Você sabe o que é sequestro de amígdala? Não, né? É porque você não faz Krav Maga. Tragédias evitáveis com treinamento. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto que pouca gente conversa, mas que todo mundo está sujeito a se submeter. Sequestro de amígdala. Isso acontece quando uma glândula do nosso cérebro, do nosso corpo, ela toma o controle do seu corpo. Isso existe. Parece coisa de cinema, né? Mas a gente conhece isso mais como expressões perdeu o controle, ele perdeu a cabeça. Na verdade, o que acontece é o sequestro de amígdala. Eu vou mostrar um vídeo aqui. Inclusive esse vídeo, ele pode causar algum tipo de incômodo em pessoas mais sensíveis. Mas para defesa pessoal não tem jeito. Como é que você vai falar de defesa pessoal sem ter um exemplo do que é defesa pessoal, certo? E aqui no caso a gente nem vai falar de defesa pessoal, nós vamos falar de sequestro de amígdala. Ao que parece, pelas notícias que eu vi, esse vídeo é de um policial que estava nesse carro aí. Olha só, o contexto é o seguinte: um policial civil numa viatura descaracterizada, andando na rodovia, numa via pública, numa rua qualquer. Vem um motociclista, parece que ele esbarrou no carro, parece que ele colidiu ali no carro, a moto veio a cair e eles começam a discutir a questão. Então, ele se aproxima do motociclista e não sei se vocês vão perceber no vídeo, mas ele desfere um golpe no motociclista. Independentemente do que o motociclista falou, do que fez, nada justifica ele estar com arma em punho e se aproximar para poder chutar. E ele chuta numa região inferior da coxa aqui, próximo ao joelho, e isso aí, dependendo da forma que foi, como ele está calçado, e deve ser um coturno, um tênis, doeu, machucou. Então vamos lá. Ele chuta, empurra, depois chuta forte. Esse chute foi forte, tá? Esse chute foi forte, foi de bico, não foi um chutinho para ultrapassar, não. Quando isso acontece, o motociclista ele é tomado por sentimentos. Acontece o início do sequestro de amígdala. Acontece. Por quê? Ele já ignora fatores da realidade e a glândula já toma conta do corpo dele. A única coisa que ele quer é fazer mal para aquele que fez mal para ele. Então ele ainda tem resquícios de pensamento de ele tem uma arma. Mas como ele foi comunicado, segundo a matéria do jornal, como ele foi comunicado na abordagem que tratava-se de um policial, ele não consegue fazer a correlação lógica da coisa. Ele pensa, ele é um policial, ele não pode me matar, ele não pode me matar. Então, eu vou agredi-lo. É isso que o sequestro de amígdala faz. Porque se alguém está apontando uma arma para você que está aí agora, você vai enfrentar esse cara? Independentemente se é um policial nervoso, se o policial está fazendo alguma coisa errada, ou se é um bandido, ou se é qualquer pessoa. Não. Defesa pessoal não é isso. Arma mata. Então a gente precisa realmente recuar. Beleza? Mas ele enfrenta e ele também desfere alguns golpes com capacete no policial. E isso faz com que o policial também perca o controle da ação, também tendo ali o seu sequestro de amígdala acontecendo. Olha só, é exatamente o exemplo clássico de sequestro de amígdala. O motociclista ignora que está sob mira de uma arma de fogo, sua vida está por um fio, e simplesmente pega o capacete e bate no vidro do veículo que, segundo a reportagem, é uma viatura descaracterizada. Nesse momento, o policial tem um sequestro de amígdala. Nesse momento ele tem. Porque nem houve dano com essa batida de capacete no vidro. E o que o policial faz? Sob a mira da arma, desfere um disparo de arma de fogo em direção ao motociclista, atingindo a sua perna na altura dessa segmentação aqui entre o joelho e o quadril. O que tem aqui de importantíssimo? O que tem aqui de importantíssimo? Nossa femoral. E a femoral atingida 5 ou 7 segundos, você já vai para além, não tem jeito, né? E aí as pessoas podem dizer o seguinte: não, mas ele quis atirar na perna para imobilizar. Não, não é assim. Olha o tempo que ele fica parado agora. Olha o tempo que ele fica parado agora refletindo sobre o que ele fez.
Até esse momento aqui ele baixa a adrenalina, baixa. O sequestro de amígdala é mais controlado e ele passa aqui a elaborar na cabeça dele qual é a história que ele vai contar. Por isso que ele fica esses segundos e depois saca o seu celular e aí vai fazer a ligação. Porque o natural seria o quê? Se ele estivesse certo do que ele está fazendo, se fosse um protocolo, se fosse uma coisa correta, se fosse um procedimento correto, o que ele faria? Atiraria, chamaria o socorro, mas não está correto. Não está correto você desferir um tiro de arma de fogo num cidadão que estava transitando e bateu no seu carro. Não está correto. Aí aqui no final, ele acionou o socorro, segundo a reportagem, aqui no final ele vai até o motociclista e esboça ali uma orientação de estancamento de hemorragia, né, para fazer pressão, etc. Beleza? Bom, por que eu quis falar disso? E agora é a hora que as bochechas ficam rosadas e os praticantes de artes marciais, eles suam frio. Eu quis falar isso porque essa situação de sequestro de amígdala, ela não é uma situação individual e não escolhe pessoas. Todos estamos sujeitos a ter esse disparo dessa glândula e perder completamente a razão dos nossos atos. Todos nós, todos, eu, você, todas as pessoas, tá? A mãe que vai proteger o filho, o filho que vai proteger o pai, o marido que vai proteger a esposa, o criminoso que está fugindo do policial, todos esses vão ter essa condição disparada no corpo, porque isso é fisiológico. Isso é fisiológico. É como ter que respirar. Todos temos. O que o Krav Maga faz com relação a isso? Como as situações de rua são simuladas repetidamente por todas as aulas durante muito tempo, você consegue ter um padrão de elevação desse nível de sequestro de amígdala. Ou seja, se você estiver na rua e sofrer algum tipo de agressão, você consegue ter um padrão elevado para não perder a razão e o controle. Porque o sequestro de amígdala, ele não vai resultar apenas em você agredir outra pessoa ou você ignorar os riscos que estão à sua volta, não. A forte emoção pode fazer com que você se retraia. Aí, se for uma agressão que vai ter a sua continuidade, acabou. E por que algumas pessoas vão se retrair? Porque simplesmente elas nunca passaram por uma situação nem simulada de agressão, né? Agora você me pergunta, mas se você simular a situação de agressão, você vai estar pronto para ser agredido e reagir? Com toda certeza. Com toda certeza. Toda certeza. E é isso que o Krav Maga faz, beleza? Não, eu comecei a falar um pouco do Krav Maga nesse canal aqui e eu jurei para mim que eu não ia citar outras pessoas para poder evitar problemas e eu vou tentar manter isso aí, beleza? Mas eu vou falar aqui nas entrelinhas e talvez vocês consigam captar a mensagem sem necessidade de citar ninguém. Se você está vendo na internet movimentos de Krav Maga que são atléticos, acrobáticos, rápidos, velozes, e assim, que para praticá-los você vai precisar ser um atleta e está com muita mídia em cima, toma cuidado. O Krav Maga não é isso aí. Isso pode ser uma mistura de Krav Maga com outros estilos de artes marciais. Você pega a defesa pessoal com o Krav Maga e insere ali uma série de esporte, de arte marcial, gingado de boxe, movimentação de kickbox, chute de Muay Thai, enfim. O Krav Maga, de fato, tem alguns golpes que derivamos aí das artes marciais. Agora, defesa pessoal de agressão de rua não é essa situação midiática que a gente vê por aí. Por isso até eu acho que a gente está conseguindo que essa mensagem seja reverberada. Porque o pessoal está cansado de ficar vendo simulações de agressões de rua e defesas ditas como defesa pessoal e uma condição de que seria improvável, tá? Na rua você tem o chão concreto, asfalto, quina, pedra, pedaço de toco, espinho,
né? Você tem essa situação aí, uma pessoa bem mais forte, uma situação onde você está armado, e uma pessoa bem mais forte não liga que você está armado. E se você atirar naquela pessoa e matar aquela pessoa, você vai ter problema com a justiça. Tudo isso passa na cabeça, no caso desse policial, né? Até o momento, assim, que... Olha, veja que interessante, como que essa questão psicológica precisa ser trabalhada no que diz respeito à defesa pessoal. Bateu na viatura com a moto, ficou discutindo, deu vários golpes de capacete no policial. Nada disso foi suficiente para que ele disparasse a arma de fogo. Aí quando o motociclista vai, pega o capacete, bate no vidro da viatura, que provavelmente é blindado ou semi-blindado ali, não deu nada ali, o policial decide alvejá-lo na sua coxa. Muito perigoso isso aí, poderia ter matado, se é que eu não sei se está vivo. Tá vendo como é que você perde a lógica? Por quê? Muito provavelmente esse policial nunca passou por uma situação como essa, de ter um cidadão sobre mira de arma de fogo e esse cidadão não obedecer às ordens ditas como legais desse policial, né? Talvez isso aconteceria, né, se ele não tivesse arrebentado o joelho do motociclista com um bicudo ali no início da conversa, né? A gente não dialoga nas forças policiais batendo, né? Ainda mais como você já está com a arma de fogo em mãos. Beleza? Deu para entender? Então não precisa ficar nervoso nem bravo comigo não. Olha só, o que eu estou dizendo para você? Se você faz arte marcial, se você é praticante de arte marcial, jiu-jitsu, karatê, eu faço karatê também, sou praticante de karatê, judô, aikido, qualquer uma dessas, a única mensagem que você tem que filtrar aqui e receber é a seguinte: converse com o seu sensei e tente fazer com que o direcionamento seja para a defesa pessoal, se essa for a sua vontade. De repente a sua vontade é competição. Não dá para competir em alto rendimento, ter vitórias, se você direcionar o seu treino para defesa pessoal. Não dá, tá? Defesa pessoal você vai machucar, defesa pessoal você treinando, você vai aprender, você vai pegar cacuetes de golpes que você, se for usar ali na arte marcial, na competição, você vai machucar seu adversário. Então não dá não. Eu acho que não dá. Me diz aí nos comentários se dá. Me fala aí se dá. Eu acho que não. E não fica chateado não, pessoal. Essa é a realidade se impõe. Agora você que é praticante de Krav Maga, já vi que tem muita gente aqui do Krav Maga, presta atenção nisso, hein? Presta atenção nisso. Sequestro de amígdala. A gente tem que elevar o nosso nível de cognição e de raciocínio numa situação crítica, numa situação de alto estresse, para poder não perder o raciocínio, não agir sem lógica e voltar vivo para casa. Beleza? E você que tem vontade de praticar, aprender a defesa pessoal, para se sentir mais confiante, para poder saber o que fazer numa situação de uma crise, ali de uma agressão, o Krav Maga pode fazer muita coisa por você, beleza? Gente, o melhor de tudo é evitar, tá bom? E se apontarem uma arma para vocês, e principalmente se identificando como policial, é obedecer. Não vai bater em quem tá apontando uma arma para você não, que o resultado vai ser desse aí para pior, tá bom? Que dá?